Boa noite. Eu sou a Luísa Ave. A gente vai apresentar para vocês, então, que a travessia Bolinha Marketing 22 que a gente fez quando foi? Foi agosto? Finalmente agosto. Marcado as peças 2 dias antes. Vamos, beleza? Então foi tudo bem na correria, assim, sem pensar. Vamos. É uma travessia bem desafiadora, né? Porque geralmente a maior parte das pessoas faz em 3 dias. A gente tá agrupado aqui num cantinho, assim, porque a câmera tá ali, senão acho que a gente não sabe. Ele não faz tanta Só que como é bem difícil de conseguir um feriado, ainda mais com esse clima maravilhoso, um feriado que coincida com a sua disponibilidade e o tempo bom, a gente propôs o desafio assim, vamos tentar fazer em 2 dias. Né? Vamos fazer num final de semana, porque daí a gente consegue fazer isso sempre, né? Inicialmente, nossa meta era ir via Rio Forquilha. Mas a gente começou a pesquisar e daí a gente viu a Interagudos. Então vamos via Rio Forquilha e na próxima a gente vai via Interagudos. Não, vamos pela Interagudos de uma vez. Então foi meio que assim, baixamos a track, né? Coloquei no meu GPS e a gente... A Interagudos tem o atrativo a mais de que tem o visual dos agudos, né? A gente, lógico, nunca fez pelo Rio Forquilha, mas todo mundo fala que era um pesadelo, né? Porque você vai molhado, dentro do rio, escorregando, se chover, vira um caos ali de sobrevivência. Então a gente pensou, nossa, Interagudos parece super bom. E a gente tinha encontrado um post, né? Eu acho falando que eles tinham recém-pitado, então a gente falou assim, nossa, parece que tá super bom, vamos ver se é verdade. Mais ou menos. Mesmo. Era verdade até um ponto. Cuidado que você lê na internet. É verdade. Não, mas a gente chega lá. Então, assim, a nossa ideia era essa, né? A travessia tem 29 quilômetros e como a gente queria completar em 2 dias, a gente pensou, vamos tentar fazer tudo que as pessoas fazem no primeiro e no segundo dia, a gente faz no primeiro. E daí no segundo dia a gente tem uma folga, né? Pra fazer alguma coisa aconteça. Deixa eu achar o mapa aqui, né? Para quem não conhece, a travessia começa na Chácara da Bolinha, vai até o Siririca, que é mais ou menos onde as pessoas dormem no primeiro dia, desce o Siririca, uma descidinha estrambólica, a gente vai falar sobre isso, vai até a Garganta 235, que está aqui, e no terceiro dia, deixa eu sair da frente aqui, ó, faz um caminhozinho que, né, nessa visão do mapa ele parece bem maior, né? Mas na verdade ele é mais ou menos metade do caminho. Mas é bem menos altimetria. E a gente estimou que seria uma parte mais fácil do caminho, não ter montanha, não ter tanta altimetria. Só que lógico, eu só conhecia até o Siririca. A Luísa já tinha ido até algo da Cutia, né? Mas dali pra frente o negócio muda, né? Então é um trecho muito grande que nenhuma das duas conheciam, né? Então a gente foi com um desafio ali de conhecer, de navegar, né? Diferente das outras travessias que a gente tem na Serra, que nem a Alfa Ômega ou a travessia da Farinha Seca, né? Que são as 3 mais conhecidas, assim. Essa travessia tem um desafio que ela não tem rota de abandono, né? Não existe nada para nenhum dos lados, nem trilha, nem nada, né? Então é uma travessia bastante comprometida, né? Se alguma coisa acontecer, só tem 2 saídas, ou por onde você veio ou sair de frente. Então foi bem interessante. Como você comentou que você não tinha chegado nos agudos, a gente também não passou em todos os agudos, porque como a gente não sabia o que tinha pela frente, quando a gente chegou na bifurcação do agudo do Lontra e no agudo da Cutia, eu falei para ele, nossa, eles são 2 da tarde. Né? A gente tem que chegar lá. A gente tinha um compromisso de chegar na Garganta 235 nesse dia. Né? Então, você vai comprar na Garganta 235? Então, a gente vai chegar lá. Mas vamos chegar nessa parte. Porque assim, até onde a gente tinha pesquisado, você tem a opção de acampar aqui no Boa Vista ou na Garganta 235. E todo esse meio do caminho péssimo, assim, né? Você vai dormir na trilha. Né? Se você alcançar... Dormir roscado em bambu, Do dia até a serra da
graciosa. Trecho mais remoto. Assim. Isso é um resgate É péssimo. bem complicado, né? Complicadíssimo. Bem complicado. Porque você não tem. Não sei como é que é o chapéu lá, se é bem. Seria complicado. Seria Um complicado. resgate aéreo daria entre os agudos ali, né? Porque Depois. depois Complicado. Depois Da garganta é inviável, porque daí é a floresta, né? Floresta alta, assim, mas até o agudo da Marmosa, ele ainda é mata, né, mais baixa, assim. Então até ali acho que ainda seria possível um resgate de helicóptero. Agora, se tiver que sair de maca dali, vai levar semanas pra você sair. É uma escolha, né? Ou volta para onde tem coisa de resgate aéreo, ou tira, depende, depois vai ter que tirar do jeito que vai ser. Uma coisa bem interessante que a gente queria comentar, que eu tentei fazer uma imagem, mas as minhas habilidades de 3D no computador são péssimas, né? Mas é uma informação bem importante. A gente viu que até o agudo da Marmosa tem 4G. por incrível que pareça, a gente Até lá, faz parte em tempo real. todos os cumes tinham 4G, né? Nos vários não, mas até ali todos os cumes tinham 4G. Na garganta, isso assim, né? No meu celular que é Vivo e no da Luísa que era TIM. Dali pra frente, Vivo deixou de funcionar, né? Na garganta eu peguei sinal também. Vivo morreu. Vivo morreu, mas a TIM continuou Assim funcionou funcionando. na Na garganta. garganta e em parte da descida aqui, né? Até no acampamento remanso ainda eventualmente funcionou, que foi bem ruim o sinal, mas até a garganta tinha Então, sinal. é uma Então, se a gente precisasse de algum resgate, comunicação ali, a gente sabe, né? É bom saber que até a garganta é possível conseguir um sinal de celular. E assim, né? Fazendo uma extrapolação, se você subisse no cume do Tangará, talvez tivesse um sinal melhor até, né? Por ser o ponto mais alto daquela região ali. Então, imagino que após a garganta, quando você entra no vale ali, né? Aí o sinal você, vai muito mais baixo, o sinal né? muito pra baixo da serra, né? Só se tiver uma repetidora lá em Mackenzie. Então, assim, a gente começou 6 horas da manhã na Fazenda da Bolinha. A ideia não era também começar tão de madrugada, assim, porque a gente já se conhece, a gente caminha relativamente num ritmo bom, num ritmo parecido, assim. E daí a gente falou, vamos ver o quanto a gente faz. Essas fotos foram improvisadas, sabe? Porque a gente estava com tanta vontade de pegar no Siririca que a gente só tirou foto. A gente só começou foto no Siririca. Então, quem queria conhecer a trilha do Siririca vai ficar devendo nessa parte aqui, né? Mas assim, eu encorajo todo mundo aí. A trilha do Siririca está muito bem marcada hoje em dia. Aí existem 2 trilhas, não sei se todo mundo conhece, mas é o Siririca por baixo, que foi o que a gente fez, né? E tem o Siririca por cima, que vai fazer Camapã, Tucum, Cerro Verde, Siri, Luar. Então a gente pegou a trilha direta, que é o Siririca por baixo, né? Que é o caminho mais curto, no caso. O mais comum, né? É o mais comum fazer o Siririca. Então, logo depois que você passa da placa de bifurcação, você vai seguir por um trecho com bastante raiz, assim, ele parece aquele trecho entre o Getúlio e o A1, assim, onde você vai o tempo inteiro Tipo a floresta raízes, com a vantagem de que até o Siririca tem muitos rios, assim. Numa época de chuva que eu passei lá, eu contei 16 pontos de água. Então, é uma trilha que você consegue levar pouca água durante a trilha, até chegar no rio que o pessoal chama de última chance, né? Que é antes da rampa de subida. Daí lá você realmente tem que abastecer, porque o cume não vai ter água. A gente caminhou com 500 ml de água, né? Daí ali no Última Chance a gente... Um pouquinho antes, na prainha, né? Antes a gente abasteceu. Eu fui com 4 litros, você foi 3,5, acho, né? Porque como a gente não conhecia o que teria pra frente, a gente pensou, é melhor a gente garantir essa água. A gente precisava de água pra fazer uma janta, lá pra frente a gente não sabia se ia ter água, né? O pessoal falou que não tinha e tal. Isso. A gente subiu bem carregado de água. Difícil de pensar num tempo que nem esse setembro, mas estava bem seco. Tava, mas tinha ali um caminho. Não precisava de 4 litros, mas né? Melhor que possa ser. Então, para quem não conhece a trilha do Siririca, essa é a Cachoeira do Professor. Ela fica mais ou menos metade do caminho. Né? É um marco, assim, quando você chega na Cachoeira do Professor, falta ainda metade do caminho. Pro cume do Siririca. Foi o cume do Siririca.
Ai, mulher linda. As placas do Siririca, né? A gente chegou 11h30 ali. Um tempo bom para quem tava carregando uma mochila. Deu Uma 4 semi-cargueira horas. ali. 4h30 a gente fez a trilha. A gente não parou muito. Paramos na Cachoeira do Professores para comer uma barrinha e depois pra pegar água, né? E nesse dia tava bem bonito, assim, essa foto não é desse dia, né? Mas tava bem bonito porque tinha chovido no dia anterior, então dava pra ver até a Ilha do Mel, assim. Assim, Tava bem limpo o horizonte. a distância que a gente tinha, né? E aqui sim, são as fotos que a gente tirou lá no dia mesmo, né? Aqui tem a do Siririca, né? Vendo pro Pico do Paraná. É uma vista bem diferente que a gente tem das montanhas da frente, né? É super bonito. E os agudos aqui, né? Então, aqui não dá pra perceber, mas é uma descidinha bem radical. Como dá pra ver, a gente quis também ir com uma mochila bem pequena. Uma ideia era ir rápido, a gente pensou, vamos reduzir o equipamento ao máximo para tentar ser o mais eficiente possível na caminhada. Foi com uma mochila de 30, né? Uhum. Eu fui com uma de 50, mas ela estava bem compacta, então devo ter utilizado uns 35 litros ali no máximo da mochila. A gente deu meia horinha para almoçar, né? A gente fez comer um sanduichinho e iniciamos a descida do Siririca, sentido Agudos, que na minha opinião é a pior descida da serra inteira. Ela é pesada. Eu subi. Eu subi também já, eu achei bem mais fácil subir e descer. Nossa. Eu não desci ela ainda. Fazer um jabazinho aqui, aproveitando que tá com fogo, que tá participando. Vamos organizar Gente, vamos mutirão, fazer um mutirão lá. Mutirão. Naquela descida. Não, tem que colocar as cordas lá. Não, as cordas elas são trocadas, só que tem um trecho lá que eu acho que precisava de um grampinho. Intervalar as cordas. Tem um Uhum. trecho de descida de corda que deve dar uns 40 metros, assim, de uma única corda. Né? Então, Posso que precisar de chegar. Precisamos de voluntários para levar a ladeira, né? Pegamos, né, gente? até foi um momento bem preocupante pra mim, assim, porque tem uma foto dele no vídeo dessa parte, não. Não tem jeito, né? Porque bem numa das descidas de corda, a Luiz escorregou os pés. Eu quase caí, eu deu fiquei quase pendurada. de cara na pedra, assim, ficou pendurado. Eu dei de coxa, assim, bati a Eu lateral. fiquei pensando, acabou ali, né? É que a segurança hoje é intermediária, é grampos e trecho de Eu acho que corda, sim, né? sabe? É um trecho muito vertical. Acho que é o primeiro degrau que tem que descer, né? Acho que foi esse. Então eu tava com tênis que não tava muito aderente, tava com tênis molhado, porque eu enfiei o pé no rio logo antes do começo. Tava com o pé molhado. E o meu tênis não tava muito aderente. A corda toda babada, a parede tudo encharcada, com peso nas costas, né? Então, comecei a descida, né? Quando eu entrei no vertical, eu desci uma parte do vertical, meu pé vazou. Então, eu dei de cara e coxa na parede, assim, até ralou minha calça. E eu fiquei presa pelo braço ali. A sorte que eu não larguei, porque tinha, assim, alguns metros para baixo. Então, é extremamente perigosa a descida. A pessoa tem que ter uma certa técnica para fazer e... É como a pessoa tenta mais, tem que fazer isso. aham. Já anotei no caderno. E assim, esse é um dos lances. Eu considero o mais perigoso porque ele é vertical, né? Mas assim, a gente tem outras rampas ali que a gente tomou escorregão em algumas. Tem um vídeo da uma escorregão. Mas é um escorregãozinho, só não foi nada perto do que Eu me eu... voluntaria pra carregar a fredeira, Então tem uns caras bons. Tem uns caras bons de perna, bora. Plano alto. Para quem não conhece, então, esse é o agudo do Lontra, agudo da Cotia, agudo da Uica e o o Marmosa Marmosa da da Praia. escondidinha ali, né? E aí a trilha segue pra cá e a Garganta 235 não apareceu nessa foto, tá aqui bem nesse valezinho aqui, né? E eu vi também que o Elcio abriu uma trilha com o da Catita. Que eu não sei onde é, eu desconfio que é abaixo do Marmosa, né? Que tem um cume mais, eu acho que é ali. Deve ser, pertinho. Então, ó, é aqui, ó, foi nessa rampa que eu escorreguei. Não Logo dá depois- pra ver. logo Aqui, depois ó, dessa foto. ali tem o final da rocha, ali ela despenca. Então foi ali nesse trecho, né? E o chão é extremamente babado. A outra vez que eu fiz essa trilha, tava um dia muito seco, né? Uma semana seca, e mesmo assim, ensopado. Então, cheio de musgo. Então é uma descida que é uma face ali que acho que não
não pega sol o suficiente para secar a rocha. Dá pra ter mais ou menos uma percepção do tamanho da descida, né? Daqui pra lá, assim, É, os dá árvores pra ver lá a não trilha tem lá nem embaixo. definição, né? É, e daí a trilha ela sai por aqui e passa lá na base dos agudos, bem nesse valezinho aqui onde a gente pega a água. A trilha antiga ela subia aqui no Colina É, ó, também aí, Aham. menina. e descia. Antigo. É um ótimo lugar pra acampar ali no Colina, que a gente deu uma. Aqui é um outro olhada. trechinho de rampa, né? Aqui, se Trechinho você der o pequeno, play, você vai escorregar. Você dá pra dar um play, né? Ah, foi, ó. É, eu tava passando por baixo da corda, você vê que a corda vai até Boa. lá embaixo. Então, Sim, tudo que a gente pisava era uma esponja de água, né? tava com o pé encharcado. Quase perdi meu tênis uma hora, assim, de pisar na lama. É, foi exatamente ali, né? Tem uma foto A aqui próxima foto do Sibirica. Ó, então, gente, essa é a face, né? A outra face Sibirica. E essa é a rampa, né? Uma delas, né? Essa é a rampa mais isso. baixa que eu escorri Tem uma pra rampa cima. aqui É. mais pra cima e depois tem essa rampa aqui a maior. Então é uma face super vertical, assim, é muito mais complexo que a rampa do outro lado, que é tão temida rampa, né? Que não Nossa, é. faz parecer É bem. A fichinha perto dele. Aí, aqui já, né, na vista do vale, né, entre o Agudo da Cotia, não dá para perceber, assim, mas essa parede, tudo isso que a gente tem aqui era 1/3 do que dava para ver, assim, ó, porque a parede descia, assim, dava até medo de Então chegar na essa portinha. vista, essa vista aqui só tem quem faz o Interagudos, né? Porque quem faz. Porque a trilha passaria lá, né, ah, para subir pelo cume. Como a gente vai se aproximando dos agudos, né? Daí você chega próximo dessa parede do Cotia, né? Que é impressionante o negócio. Impressionante. É impressionante demais. É até difícil ter uma noção de quantos metros ela tem. A gente, como a Ava falou antes, né? A gente não entrou na bifurcação do Lombre e do Cotia. A gente está correto. Então, essa vista aqui é um pouco depois, assim, sei lá, uns 10 minutos depois da entrada do Cotia. E é importante dizer que até aqui a trilha tava, tipo, super boa. Tranquila. Tava super boa, a trilha tava fácil de seguir, tava relativamente aberta. A gente não se perdeu em nenhum momento, perigoso, até ali, né? Foi... Não tinha perdidos na trilha, tava uma trilha, assim, muito bem batida, né? Aí quando a gente começou a ir já pro Cuíca, a trilha já começou a ficar um pouco mais crespa, digamos assim, porque entre o Siririca e o Agudo da Cutia, a gente vai alternando entre espaços de floresta e espaços de campos, né? Caratuba. E aí, quando a gente começa a ir pro Agudo da Cuíca e pro Agudo da Marmosa, é só aquelas arvorezinhas retorcidas e bambu, assim. Então, é tipo, é tudo duro. E mais alto, assim, né? Não Tudo é- duro, assim. Tudo enrosca, tudo machuca. o cume do Cotia, né, da outra vez que eu fiz, ele é bem ardido também, eu fiz de shorts. E eu cheguei com a perna retalhada lá no cume, né, tanto que na volta eu tive que pôr uma calça porque eu não aguentava mais de dor. Então o matinho ali, ele é bem ardido mesmo. Aqui já é um vídeo do cume do Cuíca, né, isso é muito diferente. Lá a garganta, né? Passando. Aham. Se eu consigo passar ela de novo aqui, ó. Então a garganta tá. Peraí, perdi. Não, aqui, ó. A garganta é bem aqui. Aquele valezinho de... Isso, de um lado tangarado e do outro lado com chutão, né? Visual, assim, acho que é um dos mais bonitos que eu já vi na Serra do Mar. Assim. E um lugar que poucas pessoas vão, né? Graças a Deus. Bom, tem os dois lados, né? A gente sempre pensava assim, né? Que bom que não tem ninguém, tá tudo limpo, tá vazio. Que ruim que não vem ninguém, a trilha tá super pesada. Aqui, gente, aqui deu vontade de chamar um monte de gente pra ver essa trilha, porque olha, Não, até bem engraçado, porque na capa desse caderno, a gente não tirou foto, mas tinha um desenho do Mogli. esse vídeo parece. É, Uhum. então, Olha lá. achei que era só uma... Olha o marmota.
A gente falou, é bem isso. Então ali Pequenininho e ouro, assim, ó, porque a gente foi lutando para conseguir chegar no cume. É porque aquele- era muito bambuzinho. é aquele terreno que você pisa, parece que em raízes que fazem tipo uma cama para um vão, assim. Greta, por todo lado, terreno fofo, fechado, bambu, encosta em tudo. Então, eu o tempo inteiro achando que a gente ia dar de cara uma jararaca, a gente viu jararaca ali, né? E você vê que assim, então, né, a Foi o diferença, primeiro lugar que a gente cobra foi indo pro Marmosa. a diferença do tempo, né? A gente cobriu uma distância super grande para chegar até o Siririca, que são quase 9 quilômetros, em 4 horas. E daí a gente cobriu essa distância ali que dava uns 4 quilômetros em 4 horas. Vê que a diferença do terreno, assim, é Ele bem tá fitado complicado. pra lá, pro Marmosa? Lá ou não? Tá super fitado. Assim. Tá. Em questão de você se perder na trilha, Não, a não trilha tem. você encontra. O problema é que ela é muito ruim de andar. bem ruim Ela é mesmo. difícil, técnica, tem bastante bem técnica. greta. Ela dói, então fazer. Dói. E E tem tem mística. bastante unha de gato. Aquele bambuzinho unha de Tem, gato, então você aham. vai andando, você vai tendo que se desprender o tempo inteiro. Aqui você vê, a gente já tem uma outra visão, né, dos agudos, eles se fundem aqui, parece que é uma coisa só, né, mas não. E aqui, se eu não me engano, é o Marmosa. A gente já tinha descido. Essa trilha, essa foto já saiu dele. Aqui é um vídeo de como é Um pedacinho como é da um trilha, pedacinho né? assim da trilha. É isso aí, ó. O tempo inteiro meio suspenso em galho. Nossa, tinha vários pedaços assim que você É. pisava e você viu o chão lá embaixo, né? Aham. Falando assim, nossa, se essa raiz ceder, eu vou cair nessa A grama. gente andando, a ave viu uma jararacona passando do lado, assim. Uma hora eu tava andando, eu pisei, o negócio se mexeu, fui pra trás, eu tinha uma ali também, não consegui chegar. E a nossa maior preocupação era isso, né? Porque, pessoal, é uma região que não tem resgate. Então, eu fiquei, assim, meses pesquisando com pessoas que dão curso de WFA e pessoas do COS, falando, tá, eu tô lá no meio da travessia do Bolinha Barco 22, então uma picada de jararaca, o que eu faço? Eles, não, sai andando. Eu falei, gente, vocês não têm noção. Não dá pra sair andando. É muito longe. Eu falei, será que eu faço um tourniquet, corta a perna? O que eu faço? Não faça um paniquete, gente. Aleca não deixa. É, Aleca não deixa. não importa o que aconteça, não dá. Sem 12 horas. Pô. É, que o veneno, se o torniquete vai espalhar muito mais rápido. Sim, E a ferida vai aumentar. O segredo tem que ser andando. Não, o que eu falei, Não chutem, igual eu- as amigas antigas. eu até perguntei pro pessoal, eu falei, gente, eu faço um torniquete, chega no hospital, eu falo, corta a perna fora. Eu falei, não tira o torniquete, corta. E Que aí, coisa, o que né? vocês fariam se tivesse acontecido? Andando. Tem que sair andando. Sai andando. Porque num lugar como esse a gente já não conseguiria a comunicação, sabe? Ali já era um pouco complicado. Alguns tinha cume, né? Comunicação. Vocês estavam sem barreira, né? Sim. Jararaca, 12 horas. Você tem, tá? Só vai, nós, né? Como somos fortes, a gente tem, não é anticorpos, a gente tem uma estrutura já, musculatura, a gente vai aguentar. Você vai começar a passar mal e tal, se não der problema hepático, né? Você vai conseguir ser. E nesse caso, Não, Cadê o médico? a gente retornaria, né, para a Sim. parte de campo de altitude para tentar uma comunicação ali E- e teria teto para voo, né? E Porque tem que estar perneira, muito bom. entre aspas, quando fala da perneira, né, é bom, só que a maioria das mordidas nem é no pé, né? É, exatamente, É no superior. Porque é bem isso, né? Você vê, a primeira jararaca que a gente encontrou, ela tava numa bromélia na altura da minha cintura. Então, é relativo, né? Nesse caso, como a gente adotou um modo mais ultralight, né? Então, o que a gente faz? A gente abdica de alguns itens, mas a gente arregala os olhos ali, né? Você tem que prestar toda atenção no mundo para não sofrer acidente. Ó, aqui, Já era indo pra garganta. depois do Marmosa, tem um cume chamado Tangarim, que não é o Tangará, é o Tangarim, ele é antes, né? Entre no meio da garganta, né? A garganta aqui, existe o Tangarim e o Tangará. Então é esse cume Tangará é que... gostoso.
Photoshop. Sei lá. Photoshop. Mas antes a gente passa pelo Tangarim, que daí é essa imagem aqui. Também é uma trilha horrível. Não, horrível é de andar, né? Mas ela não é fácil, né? Ela é uma trilha bem... Então, tanto o Maramosa quanto o Tangarim, eles foram os trechos mais complicados, assim, de caminhada mesmo, né? Mas, assim. Mas até a Garganta 235, todos os lugares em que a trilha estava mais fechada, ela estava bem sinalizada. Sim, Teve pontos assim que tinha uma sinalização a cada 5 metros. Não tinha como se perder, se você procurasse, né? Não tinha como se perder nesse ponto. Só ruimzinho de andar mesmo. E o Garganta 235 foi a nossa maior a decepção. decepção. A minha também. Porque a gente pesquisou, né? Não, todo mundo faz, né? Todo mundo vai falar. Dorme na garganta, depois chega no final. A gente chegou na garganta, tipo assim, gente, sério. Tem um vídeo aí. Que horror, assim, ó, não tinha... Se você fosse fazer um bivac, dormir no chão, ia ter pelo menos uma pedra ou raiz pegando em você. Não tinha lugar. Não tinha nenhum lugar bom, assim, ó. Nenhum lugar bom. Impossível montar uma barraca se for acampar lá só de rede. Não tem ar, não tem nada. Por sorte, a gente tinha um track log que tinha marcado vários pontos de acampamento ao longo do caminho. E daí eu falei pra Luiz, olha, no meu track log tá dizendo que mais 1 quilômetro e pouco tem um ponto de acampamento perto do rio. Eu falei, com certeza não tem como ser pior que esse. A gente resolveu arriscar, né? A nossa meta era chegar no local de acampamento antes do sol se pôr. Aqui a gente estava dentro da meta, né? 5h30. Mas a gente conversou ali, nem precisa conversar muito, né? Só falou, vamos embora, vamos. Vamos andar à noite se precisar, mas vamos para esse próximo acampamento ver qual é. Dá pra ver mais ou menos, né? A câmera se mexe rápido, você vê só areia, pedra. Eu li um review, não é 5 estrelas, você não máximo 2. Você falou, não, é melhor tocar, vamos aproveitar que a gente ainda aguenta, não estamos tão cansada, vamos pra frente. E aí a gente foi pro acampamento... Esquecemos de filmar o acampamento. Estava marcada, né, no nosso GPS, acampamento Remanso. E lá é um lugar bem bom, assim, não tem nem como errar, assim, porque tem 2 clareiras que cabem, sei lá, 3 barracas, assim. Chão planinho, sem raiz. 5 metros do rio. Mas num lugar elevado, então se chover você não vai ficar, né, dentro da água, assim. Super vale a pena. O chão plano, sem nenhum obstáculo, assim, você podia montar a barraca do jeito que você quisesse, assim. Nossa, foi a melhor coisa. Mas foi, né, foi uma caminhadinha já de mais 50 minutos. E esse 1 quilômetro entre a garganta e o acampamento, ele não era fácil. Ele era pura raiz, bem escorregadio. E era uma pirâmide. Então, a gente até no dia seguinte ficou bem feliz por ter feito isso no dia anterior. Porque ia ser um saquinho fazer isso. E ainda tudo que a gente ia pela frente depois, né? Então a gente já chegou de noite, né? A gente chegou à noite. Então até por isso também não tem fotos, né? E aí que começa... A gente dormiu daí eu dormi no bivac, a Ave levou uma barraca para uma pessoa, naquela autoportante, né? Não autoportante. Não é autoportante. A barraca não tem paredes, então é de bastão. Então a gente dormiu no modo mais leve, que era mais leve pra gente levar isso do que levar uma barraca para as 2 e dividir. Como o tempo ia estar bom, não precisava de barraca mesmo. Então... Daí a gente pensou, né? Estamos aqui já. A meta era na garganta, a gente já fez um pouco a mais. Tipo, amanhã a gente tá com o dia ganho. Não tem nem pressa para sair do acampamento. Vamos dormir a mais. A gente vai dormir 8h30 da noite. A gente começou a tomar café da manhã às 7h16, enrolando, fez um chimarrão. A gente foi sair do acampamento às 9 horas da manhã. Bem tranquilo. Não é uma fogueira, tá? É a minha espiriteira. Não me mata. Porque é um fogareirinho ultra leve, o inteiro fica bem mais leve do que um fogareiro a gás. Então você vê, a gente saiu, era quase 9 horas da manhã,
Pra começar pensando, Você viu que ela falou que porquilha, né? a trilha tá super bem marcada, tá É, super tranquilo. Só vamos que lá. não, né? Só que não, tinha várias árvores caídas que davam uma super perdida, assim, né? Quando você contornava a árvore, você não achava a trilha mais no mesmo lugar. Então tinha que ficar. Na verdade, assim, eu contei que teve 3 pontos diferentes, assim, né? De dificuldade de encontrar a trilha nesse segundo dia. Na primeira parte, a gente teve muitas árvores caídas que a gente tinha que contornar. E aí, quando achava, às vezes era ruim de encontrar a trilha, porque quando uma árvore cai, ela não cai sozinha, né? Ela sai fazendo um boliche, então fica uma grande zona de destruição, né? Depois teve um segundo ponto, e que a vegetação era tão espaçada uma da outra, Tudo que parecia não tinha, trilha. não tinha trilha demarcada. Era uma árvore aqui, outra árvore lá, e no meio, assim, quase nada de vegetação rasteira. Então, às vezes a gente estava andando, será que a gente está no lugar certo? E olhava, nossa, olha a fita lá longe. A gente ia lá, encontrava com a fita e continuava andando, né? Mas era bem fácil de se perder, porque não tinha muitas marcações, era tudo espaçado. Então não ficava uma trilha no chão. E depois, no final, as partes dos rios, assim, Todos os cruzes de rio, sinalização bem complicada. a gente percebeu que quem estava sinalizando a trilha chegou na parte do rio e já estava acabando a sinalização, porque eram uns pedacinhos assim, sabe, assim, vou economizar o máximo. Se eu tenho 10 centímetros de sacolinha, vai durar 10 quilômetros agora. E a Então- trilha, eu acredito que ela tenha sido fitada a partir da Graciosa. Porque você nitidamente não acha elas no sentido contrário, mas você olha para trás e se enxerga, né, algumas marcações. Então isso é uma outra coisa que a gente tem vontade de fazer, que é ir lá e fitar Eu vi bem essa parte. a gente fez ao contrário. A gente subiu a Graciosa para ir para a Chácara da Bolinha. Uhum. Só que o rio é horrível. Não tem como você se perder, porque você faz muito zigue-zague. E daí tem uma parte que você chega, meu Deus, tem uma bifurcação aí agora. Um tanto foi para lá, um tanto foi para cá. Até alguém veio uma santa fita para gritar aqui. Uhum. A gente foi em mais pessoas, mas 2 pessoas Sem também. contar que você tá no alto, daí você desce pro rio, daí sobe de novo, desce pro rio, e cruza, e cruza. Eu detestei a Mas lindo, assim. É bonito, é bonito É uma- demais. Bem intocado, assim. É porque uma vegetação muito diferente do que a gente está acostumado, né? A Mata Atlântica tem as 4 camadas, né? Desde da restinga no litoral até a umbrófila mista que a gente tem aqui. Então lá a gente tem um estrato assim, que é muito diferente do que a gente vê aqui no Planalto, né? Então é mais parecido com o que a gente vê no Marumbi, só que a impressão que eu tenho é que lá é um lugar mais intocado ainda, né? Tipo, parece que não vai quase ninguém lá, assim. Então, é muito, muito bonito, assim. Chegamos no Dick. O famoso Dick, né? Famoso Dick. A gente deu um tempinho ali, né, pra comer alguma coisa e tal. Apreciar, porque é uma paisagem É muito doida, né? lindo. Você tá andando e de repente você dá de cara com uma parede de 30, 40 metros de altura retinha, assim, na tua Ficamos frente. conversando, será que dá pra escalar, não sei o quê. Sim. Conversando ali, perdemos um tempinho admirando, achando que ia ser tranquilo sair dali, né? Só que não. Porque até ali já tava mais ou menos. Aqui acho que começa o ponto crítico pra sair pra garganta mesmo. Também eu admito que eu tive um erro de navegação, porque o tracklog que a gente pegou, ele foi feito da Graciosa para Bolinha, né? E nesse ponto do Dick, eu já tinha lido isso em alguns relatos, tem algum tipo de magnetismo, pedra magnética ali, o GPS não funciona. Uhum. Tipo, ele não localiza onde você tá, a bússola não te orienta para onde você tem que ir. Então, tipo, você vira o mapa fica assim, ó. Tipo, pirandinho, você fica assim, tá, pra onde que eu vou? Daí eu peguei nas instruções escritas do tracklog, tava escrito, né, desça o rio, vira direita. Beleza, gente, desceu o rio, virou direita, só que não, era o contrário, né, porque ele tava subindo, então no caso a gente tinha que ter virado à esquerda, a gente subiu direito, ficou... E ele tem um encontro de rios ali, né? É, Então depois do Dick tem mais um rio pra lá. E tem um troncamento inteiro, assim, né? E a gente subiu o rio e ficou 1 hora procurando a trilha ali. E a gente subiu. Ia pro outro lado, não sei o que, ia atravessar pro outro lado. E não é possível, não pode ser desse lado. Vamos ver se
pro outro lado desse entroncamento aqui de rio tem alguma trilha. E também não era óbvia, porque a trilha ela continuava 200 metros lá para frente, assim. Então a gente teve que andar bastante para conseguir encontrar uma fitinha desse tamanhinho pendurada numa árvore, assim, bem discreta, já desbotada. Então esse ponto custou bastante tempo, a gente ficou praticamente 1 hora procurando essa saída do rio. Esse é o Salto Mangatira. Tem uma passagenzinha bem ruim, assim, né? Você tá no topo dele, tem um... Acho que tinha uma foto, não. Era pra ter a foto. Não Não. tem. Mas quando você avista ele do topo, tem um lancezinho bem perigoso aqui, bem facinho de cair alguns... Até brinquei com 30 a Luísa, metros. assim, eu falei, nossa, que vontade de dar um passinho ali pra frente, tirar uma foto, mas é assim que morre de céu. Mas é Porque, muito... literalmente, você tem uma pedra assim de 2 metros, a cachoeira tá passando aqui e você passa na bordinha. E é um barranquinho derretendo, assim, né? De lama mesmo. Então, é perigoso. Mas é bem bonito. Na foto não dá pra ter noção, mas na cachoeira é realmente Enorme. gigantesco. É surpreendente, assim, porque como a gente chega por cima, você se surpreende, assim. De repente o rio cai, né? Despenca. E a trilha vem despencando junto, né? Aí desce se agarrando, países, tudo assim. Até teve um lance que eu confesso que eu fiquei com um medinho, assim, parei e pensei assim, nossa, É, exatamente isso. como é que eu vou passar esse lance aqui, né? E aí depois a trilha fica um pouco mais tranquila, assim, né? Mas é bem bonita, bem gostosa de seguir, assim, uma parte mais plana, então você consegue andar com bastante velocidade. Aí uma hora eu tava andando assim, falei pra Luísa, nossa, olha que bonito, tem umas Os pontos flores, vermelhos lá. tem umas flores vermelhas. Daí a gente andou mais um pouco. Eu olhei assim, falei, nossa, são várias. Eu falei, eu vou sair da trilha, não tô nem aí. Matam 100 metros assim, pra voltar pro rio. E aqui na foto não dá pra ter noção, mas tinha milhares de amarelos. Era um jardim no rio. Assim, Um coisa oásis, mais assim, linda. era tudo vermelho pra todos os lados. Assim, você olhava assim, eu falei, gente. E para quem conhece a planta, sabe que ela é uma planta bem de uma época específica, né? E é difícil encontrar essas plantas nos rios, né? A gente geralmente vê elas na montanha. Então, não sei se deu uma cabeça d'água, saiu levando tudo para lá. Eu sei que a gente deu a sorte de chegar tipo, no dia certo. Só uma coisa sobre o que a gente estava passando antes. Eu tinha conversado com o Elcio antes de a gente fazer essa trilha e ele avisou que entre o acampamento Remanso e o Salto Mangatira tinha muito perdido, muita árvore caída. Então, esse trecho foi um dos trechos que a gente sofreu bastante, assim. E vai continuar assim, né? Porque ninguém vai lá tirar. Então, acho que é o trecho mais chatinho, assim, de navegação, né? Que a gente sofreu mais, eu acho. Eu considero que no primeiro dia o desafio que a gente teve foi a distância, porque foram 17 quilômetros que a gente percorreu em 12 horas, né? E a vegetação era difícil. E no segundo dia, a dificuldade foi a navegação. A distância era curta, o terreno era fácil, mas a gente constantemente tinha que parar e consultar o GPS para saber se a gente estava indo para o lugar certo, porque tinham várias oportunidades para se perder, né? Em um lugar que não se perder ali, Não ia ser bom. desce o rio, né? Uma hora você chega em Morretes, mas vai levar alguns dias. Daí, como a gente já estava mais preocupada com o tempo, né? Porque a gente achou que ia ser rápido E não foi, né? A não gente foi. planejava chegar meio-dia no máximo. Nessa parte que o terreno era fácil, a gente falou, agora vamos tirar para atraso, né? Então vamos acelerar o passo. E daí chegamos. Por fim, quando a gente viu, assim, chegou assim, meio que você chega de repente na Graciosa, né? Bem estranho, assim. Você passa praticamente 2 dias sem ver ninguém, sem escutar nenhum barulho, e de repente você está escutando carro. Nossa, que estranho. Som alto passando e tudo. E a gente chegou no Marco 22, né? Quem não conhece o Marco 22, ele fica quase 1 quilômetro para baixo do primeiro mirante que tem na Graciosa, o Engenheiro Lacerda. E daí aquela história, né? Fim? Não, não é o fim, né? Você tem que... A gente pensou, a gente vai até o mirante do Engenheiro Lacerda. Vou pagar uma propininha ali, vou falar, moça, Pra prestar o sinal do eu celular, tô né? então pra você me deixar usar seu Wi-Fi e eu chamar o meu resgate.
Eles não deram, tipo, nem meio pensamento. Eles falaram, não. Eles falaram que o Wi-Fi só funcionava na Tem que maquininha de andar lá cartão. em cima, lá perto da casa Gabriel, lá vai ter sinal. Daí, tipo, assim, você não tem noção de onde eu vim. Aí a gente pediu um pastel, né? Nós com fome e tal, e a gente esperou o pastel e nada. A ideia era comer o pastel e subir, buscar o sinal. E nada do pastel, nada. Eu acho que passou quase uma hora ali, né? Aí você resolveu subir sozinha, eu fiquei esperando o Eu vou pastel. lá, você pega o pastel e me encontra no caminho. Ela subiu, ligou pra Vera pra buscar a gente, desceu e o pastel não tinha chegado ainda. Então, assim, tava o Incrível. caos aquele dia na Graciosa. A É, gente demorou pra comer. Fica essa dica. Tem que acrescentar mais esses 2 quilômetros, né? 1 quilômetro até o Mirante e mais 1 quilômetro Até o até Gabriel, o pegar sinal. sinal, assim. Eu não fiz igual vocês fizeram com a Bolinha. Eu gostei muito de fazer pelo 22, viu? 22. Mas eu gostei da vista que vocês tiveram, que a gente teve uma vista contrária. Só que vou dizer pra vocês, naquela parte ali do rio, a primeira parte da subida, gente do céu, eu xingava, porque teve uma hora que desmoronou tudo, e se você roupa enchia de coisa também, eu xingava, o que você tá fazendo aqui? Até chegar o Siririca foi triste, porque o último dia a gente pegou muita chuva. Chegou o Siririca, despecou a água. Aí a versão foi um pouquinho diferente, eles pegaram um cenário muito lindo. Mas até a colina, onde a gente deixou as coisas, a gente subiu, acho que dá 25 minutos até o Cotia, né? Dali do Colina ali. Foi muito bonito. Daí no outro dia, aquele bando de novo foi vai cair o mundo. Literalmente. A gente até queria, mas daí, como tinha essa coisa assim, a gente falou, a gente não sabe o que tem aqui pra frente, né? Daí a Luísa perguntou se acha que a gente sobe. Eu falei, eu prefiro não arriscar, porque eu não sei o que a gente vai pegar pra frente, se a gente começar a navegar aqui de noite e ficar difícil, né? Tipo, a lanterna de noite, se não tiver bem marcada a trilha, assim. Seria bem ruim passar lá pelo Tangarinha à noite. Acho que a gente fez porque ali certo. tem bastante greta, né? Então é um lugar que realmente não é aconselhável passar de noite. Porque, assim, não que você vá morrer, mas numa trilha dessa, se você torcer o pé, vira um grande problema, né? Então ali, para você torcer o pé, acontecer qualquer coisinha, é bem fácil. Então tem que fazer de dia, Você aconselhável. contar que a caminhada fica muito mais lenta à noite, né? Então, é a hora de dia mesmo. Então acho que assim, nesse ponto a nossa decisão foi bem acertada, mas fica à vontade. que A gente vai ter que voltar e fazer tudo que tiver de direito de comer. E assim, tem um lado bom disso, né? Que daí a gente falou, vamos fazer de novo e levar um monte de fita. Marcar toda aquela parte do segundo dia, né? Pra daí resolver, assim, porque é um. Pra mim, de longe, foi a travessia mais bonita que eu já fiz. E eu acho que é uma pena que mais pessoas não tenham essa oportunidade. Porque eu já faço montanhismo já faz 26 anos. E demorei todo esse tempo para fazer essa travessia porque eu não tinha confiança de ir lá e me perder, né? Hoje em dia, eu tenho um GPS, então eu falei, cara, tenho um GPS, pelo menos me perder eu não vou, né? Pelo menos eu vou estar perdida sabendo onde eu tô. E então eu acho que seria muito legal se mais pessoas tivessem essa oportunidade. E marcação da trilha é uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Então acho que vale a pena ter essa marcação até pra gente poder dissipar um pouco, né? As pessoas não ficarem sempre nos mesmos cumes, nas mesmas trilhas, sem ter mais oportunidades. E para fluir melhor a caminhada, né? Porque a gente demorou muito, assim, muito mais do que a gente imaginava por conta de navegação. Né? Às vezes o GPS ele não estava achando caminho, tinha que procurar rastro, né? Então, como não tem muita gente que passa, não tem muito você não acha muito rastro. Alguma marquinha de facão você acha. Então, a gente foi atrás dessas coisas, né? Esqueci de lá. Mas é bem legal, assim, para quem pensa aí que o Siririca é longe, o Siririca é só o começo. Mas vale super, super a pena. É lindo. Talvez fazer o contrário seria legal, porque daí uma vez que você chega no Siririca, você pensa, estou em casa, né? Mais ou menos isso. Mas é um grande erro, porque quando eu fiz de ataque, né, eu fiz com o Caio e o Cleber, e o Lucas Feltrin, né? A gente fez o Siririca por cima, então a gente fez, né, todos os cumes ali, chegou rapidinho o Siririca, desceu, foi até o cume da Cutia, subiu de volta,
Quando a gente chegou no cume do Siririca de volta, tava no pôr do sol, assim. A gente tá em casa agora, beleza. Vixe, faltava 10 quilômetros para chegar em casa. Aí a gente começou a andar só à noite, né? Aí todo mundo baixou aquela sensação, né? Aquela adrenalina baixou, se sentiu em casa. E daí a gente levou, acho que 7 horas para descer o Siririca. A gente podia ter descido em 3, desceu 7. Então, tudo que a gente fez de rápido, a gente caminhou 19 horas no total, né? Só disso 7 horas foi descido porque a gente se sentiu em casa. Acontece, quando chega no Siririca, nossa, no final, nossa. Tem que sempre lembrar que é 10 km e tem uma montanha no meio do caminho, né? Porque tem um morro que você sobe, não sei o nome dele, mas você sobe no retorno de Siririca até a bifurcação. Né? Tem um nome aquele morro. Eu não sei, Tem, mas as cartas têm nome. Eu não lembro o nome. Toda vez que eu vou pro Siririca, eu penso, putz, a volta. Porque o Siririca, na verdade, você desce e sobe toda hora, né? Vai voltar, a pessoa fala do PP, porque o PP já passou muito tempo, é só sair do cacete, ninguém aguenta mais pra aquela saída, né? Siririca, você pensa, puta, agora tem que voltar e subir de novo. Mas eu gosto de ir pra lá ainda. Teoricamente é Como embaixo. que é a trilha do Siririca? Eu falei, pega aquela parte da trilha do Getúlio até o A1 e multiplica por 10. Siririca, 10 vezes daquele comprimento ali que você vai percorrer. Mas é bem legal. Sem visual nenhum. Vocês encontraram alguém? Encontraram alguém? Na ida a gente passou alguns grupos. Até o Siririca a gente encontrou pessoas. Tinha vários grupos voltando. Foram Tinha ver o nascer do poucas sol, pessoas- né? lá em cima. Poucas pessoas indo. E depois a gente só foi encontrar umas pessoas quase lá no final. Assim, a gente encontrou um casal que estava Casal de vindo da corredores. Graciosa. Tava indo no Tangará. Até eles me deixaram com uma pulga atrás da orelha se alguém tivesse informação e eu agradeço. Eles falaram assim, eles encontraram a gente. Vocês não têm medo de javali? Eu falei, javali? Eu nunca ouvi ninguém falar de javali na Serra do Mar do Paraná, gente. Tem? Tipo, eu nunca ouvi falar. Javali? Não, nunca vi. Eu ouvi falar de porco do mar. Queixo, mas javali, não. Não. A gente levou ali naquela região do... Descendo Camapuã, mas lá no Camapuã do Cachorro do Mato. Eu não vi, mas eu ouvi. Então, e era 5, 6 horas. Daí você deve contar uma história. Não pode. Aí eu fiquei meio assim, né, que ele ficou tentando botar esse medo assim, do javali. Não, Depois, não é. javali no Paraná, gente. Eu sei que em Minas todo mundo tem medo de javali de trilha, mas aqui... Não, nunca ouvi Eu falar. ouvi já, pode ser que tenha. É, eu pensei, bom, eu conheço essa região. se eu tivesse saber que tem carreiro, ele deixa um carreiro no mato certo. Se você vê que é no pisotear, ele sempre anda no mesmo carreiro. Santa Catarina tem um lugar que não é queixada, não é javali. O javali é uma mistura. Queixada com É, tem o Java Porto, né? Então é isso, né, que a gente colocou aqui. Só que acabou não, né? Tem que andar um monte ainda até chamar o resgate. E depois ainda tem que, depois que chama o resgate, aí você tem que buscar o seu veículo, né? Que ficou Ah, lá é no verdade. O Alface tava lá na bolinha. volta lá na bolinha. É. O bom de fazer ao contrário é isso, que alguém que leva tem que falar isso. Só que tem que deixar o carro no bolinha. Deixou o carro no bolinha, ele foi até o 22. Quando chegou, ele tava calculado. Tipo, É. teve que fazer Como a resgate. gente ia sair muito cedo, a gente não quis também que ninguém levasse. Daí, vamos sozinhos. Né? Mas, Daí é meu jeito. Que acho que é sempre o principal desafio, assim, das travessias, logística, é a né? logística, né? Você tem que encontrar algum método de resgate, alguém tem que ir te buscar, né? Ali na Graciosa a gente ainda ouviu falar que talvez tivesse possibilidade de pegar o ônibus da Graciosa, né? Mas aí tem horas, você chega lá às 3 da tarde. Então você tem um compromisso, corrida contra o tempo. Mas eu não sei se seria uma opção de fato, se seria viável. E tem um outro problema, porque daí a gente pega o ônibus da Graciosa e ele traz você para Curitiba e o carro ficou lá na chácara da Bahia. Gente, a melhor coisa é duas equipes, uma deixa o carro em cada lado, atravessa, troca a chave. Não, mas não. Se deixar no meio, dá problema. Dá? Dá problema. Melhor deixar a chave de cada carro e É, ir lá vou no levar a carro. chave reserva. Porque essa história de se colocar no meio, Depois já não se tem encontra, né? Alguém Aí, resolveu fazer um ataque no meio do caminho, aquele pico. E não é uma língua. É verdade, tem que deixar a chave no carro. Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa.